O ditador Nicolás Maduro agradeceu em coletiva da imprensa chapa branca do regime venezuelano, realizada na sexta-feira 2, aos presidentes Lula, Gustavo Petro, da Colômbia, e Andrés Manuel López Obrador, do México. Do Lula eu não falei que é do Brasil, porque todo mundo sabe, pelo comunicado igualmente chapa branca divulgado na quinta-feira 1. Maduro também tentou desqualificar as declarações do secretário de Estado americano Antony Blinken sobre as eleições na Venezuela. Vamos lembrar o que ele disse. Eu falei com Lula há 15 dias. Ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorín y con el canciller Mauro Vieira. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula. Y le doy las gracias. Por toda Venezuela le doy las gracias. Lula, Petro, López Obrador. A las 2 horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil, Colombia y México, fue la declaración de Blinken. Blinken lo que hizo fue responder el intento soberano de estos 3 países latinoamericanos de evitar daños a Venezuela. Por eso es que Blinken se desespera en un gesto inusual en la diplomacia estadounidense y sale a decir que ellos tienen los resultados. Naguará, pues, diríamos desde aquí. O sea, Blinken, el Departamento de Estado, tiene los resultados. Lo que tiene es la trampa que intentaron imponer con la guerra cibernética el domingo. Eso es lo que tienen. Una conspiración fuera de lo normal contra Venezuela porque dicen que es la joya de la corona. Nosotros estamos conscientes de esa conspiración. Lo dije hace más de un año. La base de la conspiración es sembrar odio en una parte de la población, activar mecanismos de violencia, neofascistas o fascistas, desconocer las instituciones y repetir el guión del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y de todas las intentonas golpistas. Ellos jamás han reconocido los procesos electorales. Tá aí, Nicolás Maduro disparando todas as suas teorias conspiratórias e acusando os Estados Unidos de ter reagido, na verdade, ao comunicado de 3 países. Duda Teixeira, você não achou emblemático que o Maduro tenha agradecido ao Lula? A gente vem criticando essa postura complacente, cúmplice do governo Lula com a ditadura venezuelana, e tá aí o Maduro dizendo, olha, um comunicado muito bom, feito pelo Lula, pregando o respeito à Venezuela, e nós criticamos, inclusive, o conteúdo desse comunicado, porque não fazia nem sequer uma crítica, mesmo que branda, ao fato de que a ditadura está negando a exibição das atas eleitorais. Bom, Felipe, óbvio que quando o Maduro agradece alguma coisa que você fez é porque você fez alguma coisa errada, né? Esse comunicado do Brasil com a Colômbia e o México é uma vergonha. Já com a violência instalada nas ruas de Caracas, o que esse comunicado pede é para as pessoas ficarem em casa, né? Você não tem nenhuma palavra ali condenando, criticando a violência estatal desse Estado cívico, policial, militar que o Maduro e o Hugo Chávez instalaram na Venezuela. E tem essa postura ali do Brasil de achar que em algum momento tem alguma chance do Maduro ou do Conselho Nacional Eleitoral mostrar essas atas, mas já tem vários dias aí, isso não veio e fica nessa coisa de esperando Godot, né? De algum momento as atas vão aparecer, não, as atas vão chegar, não, espera que vem. E parece que não tem nenhum plano, nenhum passo além que o Brasil seja capaz de dar, quando outros países, e aí o Maduro fala até dos Estados Unidos, mas muitos outros países estão falando claramente, olha, quem venceu essa eleição foi o Edmundo González Urrutia, né? Que a prova disso, entra no sistema que a oposição fez, veja as atas, está ali, o Urrutia ganhou com uma diferença, uma vantagem de 37%,
37 pontos acima, além do Maduro. Eu até conversei hoje com o ex-presidente boliviano, o Jorge Tuto Quiroga, né? Ele fala: a legitimidade do Rutia é maior do que a legitimidade do Lula, porque o Lula ganha do Bolsonaro em 2022 com ali 2 pontos percentuais de diferença. A legitimidade do Rutia é maior do que a da Cláudia Sheinbaum, porque esses 37%, também o Gustavo Petro na Colômbia também não teve, né? E é o povo venezuelano que votou. Então, que se respeite a soberania popular e se declare o Rutia como vencedor da eleição. Você lembrou muito bem, a gente comentou esse comunicado do Brasil, junto com México e Colômbia na sexta-feira, observando que havia um pedido de contenção das partes envolvidas. Quer dizer, é como se os manifestantes contrários à falta de transparência, à violência da ditadura, à fraude eleitoral, eles estivessem na mesma condição daquela ditadura que está impondo um regime de violência e está proclamando a vitória sem apresentar as atas eleitorais. Então, quer dizer, aquelas pessoas que estão insatisfeitas com a falta de um processo eleitoral democrático regular, elas têm que ficar contidas em casa para não escalar o problema. Então, assim, da mesma forma que o Lula colocou Israel e o grupo terrorista Hamas no mesmo patamar, o ditador aquele que ordenou a invasão russa da Ucrânia e o presidente Volodymyr Zelensky no mesmo patamar, ele coloca ali Nicolás Maduro e os manifestantes e os críticos do regime no mesmo patamar, pedindo só calma, peraí e tal. Aí o Maduro vai e agradece: não, muito bom, estão pedindo respeito à Venezuela. Quer dizer, estão fazendo aquilo que o ditador gosta. É lamentável que seja assim. Aliás, eu quero até trazer aqui o comentário que o Bom Gás, que é vice-líder do governo Lula no Congresso Nacional, fez no X, o antigo Twitter. Olha aí, o fato é que na Venezuela até agora não há provas, nem da vitória de Maduro, nem da alegada fraude. Daí que a postura diplomática do Brasil de Lula é adequada, sensata, exemplar. Se não há provas, qualquer acusação é leviana. Eu comentei também, pode colocar aí na imagem para o pessoal ver, lá na mesma rede social, essa publicação aí do vice-líder do governo Lula, o Bom Gás. Falei, vice-líder do governo Lula diz que não há provas da vitória nem da derrota de Maduro. Logo, qualquer acusação é leviana e a posição do governo é exemplar. Bom Gás omite que a ditadura escondeu as atas eleitorais e que a oposição divulgou. Para quem não tem rabo preso, a fraude está clara. Quer dizer, eles vão passando pano para Maduro e aí eles contam com a sua militância para passar pano para eles próprios. O que você tem achado dessa situação, Pedro? Fica aí à vontade para dar o seu pitaco. É uma coisa... Eu fico muito... Eu tento entender o que o Lula... O Lula, eu imagino, ele não é bobo, né? Você pode não gostar, mas ele não é bobo. O que ele ganha com isso? Porque o eleitor do Lula que aprova o que acontece na Venezuela é a extrema esquerda. É a revolução marxista com a ditadura do proletariado, que sempre descamba na ditadura de um oligarca qualquer, corrupto, ou seja, o comunismo nunca aconteceu. Então, esse voto é sempre do Lula, né? Quando o Lula faz o que está fazendo, apoiando uma ditadura, fraude, ele coloca por terra todo o discurso dele, né, de ameaça à democracia aqui no Brasil, né? Então, ele, ao apoiar ele é um cara que apoia a ameaça à democracia. Né? E o que ele ganha com isso? Né? Talvez ele não perca, que é o Maduro abrir a boca a respeito de tudo aquilo que aconteceu no passado. Né? Eu publiquei um longo artigo, além daquele resumão histórico que eu trouxe aqui para o Papo Antagonista. Quem quiser ver, ficou com o título Delação de Mônica Moura, explica elo de Lula e Maduro. Quer dizer, a Mônica Moura relatou em depoimento de colaboração premiada no âmbito da Lava Jato que o Maduro era quem entregava o dinheiro do pagamento por fora do regime chavista para os então marqueteiros do PT, que foram emprestados para a campanha eleitoral na Venezuela. E quem intermediou foi o Lula. Ela relata que o Lula pediu ao seu marido João Santana que o Chaves pediu ao Lula que falasse com seu marido João Santana, e ele falou com o João Santana para que eles fizessem a campanha. Depois fizeram lá o acerto e receberam por fora, não só eles,
como o pessoal ali que atuou na área da internet, que são os lulistas tradicionais que atuam aqui no Brasil, que criaram os blogs sujos do PT, inclusive. Então, assim, os laços históricos, eles são bem mais profundos. Imagino que haja um receio aí de mexer nesse vespeiro. E aí vai ficando ridículo, né, Pedro, Duda? Porque o Maduro, ele é essa versão mais violenta, escrachada, caricatural. E como é que você segura isso sem sofrer um desgaste, né, passando pano todo dia? E aí é uma coisa muito... Né? A gente tem um líder da nação que é refém de uma chantagem de um outro país. Isso é uma situação extremamente perigosa para tudo que o Brasil vai fazer, porque isso pode custar muito caro em termos dessa questão geopolítica, de investimento, de tudo. O Brasil se alinha a tudo que é ruim no mundo. Exatamente. Fora as questões dos direitos humanos, né? A vida das pessoas ali que estão em jogo, já foi relatado um número de 17 mortos durante os protestos, e enquanto isso o presidente do Brasil está lá fazendo todo esse sabão. E 30 ex-chefes de governo e de Estado de 13 países da América Latina e da Europa divulgaram nessa segunda-feira uma carta exortando Lula a reafirmar seu compromisso indiscutível com a democracia e a liberdade. Não sei que compromisso é esse. O grupo pertence à Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas, IDEA, né, na síntese, na sigla. Antes das eleições na Venezuela, alguns dos seus integrantes foram impedidos de embarcar em um voo do aeroporto do Panamá para Caracas, onde pretendiam acompanhar o pleito. Nós cobrimos isso. Aliás, o Tuto Queiroga, que conversou hoje mais cedo com o Duda Teixeira, como ele estava relatando, estava nesse avião, que foi impedido de entrar na Venezuela. O documento afirma que o ditador Maduro está promovendo um sequestro evidente da soberania popular e usando os poderes do Estado que estão ao seu serviço e sob seu controle. A carta diz o seguinte, aspas, aceitar esse precedente, a fraude eleitoral de Maduro, irá ferir mortalmente os esforços que continuam a ser feitos com tanto sacrifício nas Américas para sustentar a tríade da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Essa mensagem que lhe enviamos, a Lula, no fundo tem-nos como porta-voz do sentimento da maioria determinante dos venezuelanos, que vê como compatriotas aqueles que lutaram ao seu lado e sofrem prisões, torturas, desaparecimentos e até perdas de vidas. Fecho aspas. Entre os que assinam a carta estão os paraguaios Mário Abdo, Federico Franco e Juan Carlos Guasmossi, e os mexicanos Vicente Fox e Felipe Calderón, o argentino Maurício Macri, os colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque, que volta e meia são demonizados nos discursos do Maduro, como a gente tem visto aqui nesse programa, como criminosos. O Maduro nunca perdoou o Álvaro Uribe pelo bombardeio colombiano que matou o número 2 das Farc, o Raúl Reyes, no nordeste do Equador. Aliás, outro dia eu mostrei aqui o vídeo do Chaves narrando quando ele conheceu o Lula no encontro do Foro de São Paulo de São Salvador, capital de El Salvador, em 1996, e aquele discurso foi dado justamente no dia da morte do Raúl Reyes. O Chaves estava lamentando a morte do revolucionário, guerrilheiro, acusando a imprensa americana e colombiana, subimperialista, de chamá-los de narcotraficante injustamente, etc. Bom, esse é o Álvaro Uribe, demonizado pelo Maduro, era o presidente da Colômbia na época. Também assinaram os espanhóis José María Aznar e Mariano Rajoy, o chileno Eduardo Frei, o equatoriano Guillermo Lasso e o uruguaio Luiz Alberto Lacalle, pai do atual presidente do país. Algum destaque, Duda, mais? Bom, conversando ali com o Tuto Quiroga, né, eu entendi mais ou menos por que eles estão fazendo essa pressão em cima do Lula. Quer dizer, na ideia dele, o Maduro o que está fazendo agora é ganhando tempo. Então, enquanto o Lula fica enrolando, não reconhece a vitória do Rutia, fica cobrando essas atas, esperando o Godot, que eu comentei aqui, o Maduro está ganhando tempo e está batendo na porta dos opositores, dos defensores de direitos humanos, prendendo essa gente sem qualquer investigação, sem qualquer acusação. Já tem 2.000, o próprio Maduro admitiu isso, né? 2.000 pessoas presas. Então, o Maduro está ganhando tempo para continuar governando de maneira ilegítima a Venezuela. O que eles estão imaginando é que se o Lula, cobrando coerência do Lula, né? Lula, você que diz aí que você defende a democracia, então vamos lá, defenda a democracia. Que o Lula, se o Lula reconhecesse a vitória do Rutia, na ideia deles, o México e a Colômbia seguiriam o Brasil. E aí você meio que corta um grande apoio
do Maduro no exterior e aí você permite que aconteça uma transição democrática. O que eles dizem, o Quiroga falou para mim, é que você nunca vai ter uma transição democrática se você não reconhecer a legitimidade do Houthi, né? Quer dizer, para que aconteça uma transição, você precisa dizer que você apoia a soberania popular, né? O respeito à soberania popular. Então, por isso que está tendo agora essa pressão do IDEA e de outros países em cima do Lula. E só para deixar claro para quem não entende, que o Lula, o Duda já fala, usando o sobrenome mais usado ali pelos venezuelanos, o nome do rival do Maduro nessa suposta eleição que ele fraudou é Edmundo González Urrutia. E o Duda está se referindo ali como Urrutia, né? Ou Urrutia aqui, como a gente fala, aportuguesando, mas é a mesma pessoa, aquele rival defendido pela Maria Corina Machado. E o Lula viajou ao Chile para se encontrar com o presidente Gabriel Boric. Ele foi vaiado, Lula, nessa segunda, durante um ato oficial em Santiago. E o Celso Amorim, assessor especial da presidência, aquele com quem o Maduro disse andar conversando, estava nesse grupo. Vamos acompanhar. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Chato, né? Falar fora do cercadinho. Pois é, tem um pessoal lá para protestar, para vaiar, talvez até pela complacência em relação à posição do Brasil com a Venezuela. Na verdade, do Brasil não, do governo Lula, do governo do PT. E em discurso lá no Chile, nessa segunda, sobre a Venezuela, o Lula falou que é preciso respeitar a soberania popular. Como assim a soberania popular se estamos tratando de uma ditadura, de um ditador que reprime a população quando ela quer se manifestar e não leva em conta os seus votos? Vamos assistir. O respeito pela tolerância, o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Hoje, enquanto o presidente Boric me guiava pelo Salão da Democracia e Memória e me apresentava a gravação do último discurso de Salvador Allende, lamentei que o Brasil tenha em sua história a triste mácula de ter apoiado a ditadura chilena. Quer dizer, precisam conversar. O governo e a oposição precisam chegar a um denominador comum, um diálogo, simplesmente assim. Quer dizer, houve uma votação. Isso aconteceu. A ditadura escondeu as atas eleitorais e proclamou a vitória do atual ditador. É isso que aconteceu. Não, eles têm que dialogar, eles têm que... Quer dizer, no discurso do Lula, na retórica dele, nunca existe a ação perversa de um governo aliado. Nunca existe. Ou de um grupo terrorista, né, cujos líderes manifestam, volta e meia, simpatia com essa retórica. A gente viu isso no caso do Putin na Rússia contra a Ucrânia, no caso do Hamas contra Israel, no caso agora do Maduro. Parece que ele está sempre... Não, todo mundo precisa conversar. Ele não consegue repudiar o ato autoritário da ditadura do Nicolás Maduro. E em publicação no X, só para a gente completar e passar aqui a rodada de comentário, no último sábado 3, o Boric, que é de esquerda, criticou a farsa eleitoral promovida por Maduro na Venezuela. Quer dizer, uma coisa é a questão ideológica, outra coisa é a questão democrática, moral. Vamos ler aí a declaração dele, abro aspas. Não reconhecemos o proclamado triunfo de Maduro e não vamos reconhecer nenhum resultado que não seja verificado por organismos internacionais independentes. Além disso, fazemos um chamado para respeitar integralmente os direitos humanos dos manifestantes na Venezuela e parar com as detenções arbitrárias e a violência. Fecho aspas. Quer dizer, já falou muito mais do que o Lula. Falou que não reconhece a vitória do Maduro, apontou a repressão, a violência, com repúdio. Pelo menos isso. No Brasil, nem tanto. Pedro, quer destacar alguma coisa? Ele falou uma coisa bonita, né? Que é uma grande mácula no Brasil ter apoiado a ditadura no Chile. Acho que um dia no futuro alguém vai na Venezuela e dá um discurso que foi uma grande mácula do Brasil ter apoiado a ditadura da Venezuela.
Exatamente, Duda Teixeira. E o Lula, ele lamenta então esse apoio da ditadura brasileira à ditadura do Augusto Pinochet, mas acho que vale lembrar que o Pinochet, acontece um referendo em 1987 e ele perde. E o Pinochet faz as malas e vai embora. A ditadura acaba em 1990, coisa que o Maduro não fez, né? O Maduro teve agora as urnas, ele perdeu e ele não quer sair. Então, os dois são dois tiranos, nenhum deles vale nada, mas o Pinochet teve pelo menos uma dignidade aí que o Maduro não teve. E a exemplo de Lula e Alexandre de Moraes, ministro do STF brasileiro, o ditador venezuelano Nicolás Maduro cobrou no domingo, 4 de agosto agora, a regulamentação das redes sociais por supostamente infectarem, alegadamente, né? Não é nem supostamente, alegadamente infectarem a Venezuela de ódio, fazendo-se mais uma vez de vítima. Durante a celebração do 87º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana, o Maduro, que segue pressionado pela oposição, pela comunidade internacional, como a gente viu, a apresentar as atas, disse que os Estados Unidos não irão determinar a vida institucional da Venezuela. O ditador acusou o país de utilizar o TikTok e o Instagram para mobilizar os venezuelanos contra ele. Ou seja, ele se volta contra o dono do X e ainda acusa as outras redes sociais. Vamos assistir. No serán 4 declaraciones del gobierno de Estados Unidos las que puedan establecer la vida institucional de Venezuela. No. Venezuela no es país colonia de nadie. Nosotros jamás nos vamos a guiar por chantaje internacional. Han infectado importantes sectores de odio. Y el odio que han infectado a través de las redes sociales TikTok e Instagram lo hacen de manera descarada. En ningún país, señor Borrell, de Europa aceptarían que en vivo y directa se transmitan, Diosdado, por TikTok en Europa o Instagram en Europa, asaltos armados de delincuentes a alcaldías, gobernaciones, hospitales, escuelas, estaciones de trenes, de metro, módulos policiales, módulos de la Guardia Nacional. Han quemado más de 250. Quemaron, pues, en el momento del brote fascista de lunes y martes. ¿Ustedes creen, como expertos en geopolítica, que Estados Unidos aceptaría eso? Que TikTok transmitiera en Chicago, Nueva York, Atlanta, Pensilvania, brotes de gente armada que queme automercados, que golpee gente en la calle. ¿Lo permitirían? Es una cosa de seguridad nacional, ¿verdad? Los principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación, Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa. Necesito recomendaciones sobre este tema. O que eu acho curioso, Duda, é que ele escracha muita coisa que em outro tipo de regime, como o brasileiro, se tenta emplacar também. É que ele faz da maneira mais caricatural, aqui se faz de uma maneira velada. Por exemplo, ele fala que as redes sociais envenenam. Ele se incomoda com as redes sociais. Por que ele se incomoda com as redes sociais? Porque as redes sociais furam bolhas. Tem uma série de problemas, tem uma série de delinquentes virtuais que cometem crimes contra a honra, que promovem ameaças, etc. Agora tem todo o lado bom da rede social, que é justamente o lado de furar bolha, é justamente o lado de você poder mostrar uma evidência, poder mostrar uma prova e aquilo chegar a muitas pessoas, você poder argumentar ali no debate público, cada um ter a sua independência, conseguir atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso incomoda as figuras autoritárias que querem impor de cima, como o Maduro faz nesse vídeo, em toda essa live. Querem pôr de cima e controlar as narrativas. Muito bem, eu volto ao vivo. Isso aí é o que eu falei na sexta-feira e o Maduro veio ilustrar com ainda mais ênfase aquilo que eu estava criticando. O desejo dele de controlar as redes sociais porque elas impedem que ele imponha essa narrativa
impunemente, no sentido de elas fazem com que ele possa ser contraditado, com que ele possa ser refutado, e ele tem horror a isso. Olha só o que ele fala a respeito dos opositores, dos manifestantes. Ele trata como se fossem terroristas do Hamas, do Hezbollah, como se estivessem na rua matando todo mundo, agredindo as pessoas, e aí ele vai para uma narrativa absolutamente de teoria conspiratória. Esse pessoal tá aí queimando, agredindo as pessoas, os militares, os policiais. Ele vai mentindo, mas assim numa velocidade sem o menor pudor, sem o menor escrúpulo. E ele também acusou o dono do X, o Elon Musk, tô falando quase igual o Maduro já, tô assistindo tanto aos vídeos dele, Musk, ele ainda altera a voz ali naquela hora, de representar uma das seitas satânicas do poder americano que articularam outras seitas como a do presidente da Argentina, Javier Milei, e dos demônios fascistas. É o termo usado pelo ditador para demonizar literalmente opositores e manifestantes na Venezuela. Vamos acompanhar. Como yo conté eso, me dijeron exactamente lo que hay que hacer con el diablo, con los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk. Miren su perfil y los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de Milei, o en Venezuela sectas satánicas como el fascismo que ha atacado al país. Es una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, el engaño, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. Larga la historia, poca conocida. El ocultismo detrás de Mussolini y el ocultismo detrás de Francisco Franco. Y las sectas metidas en la Iglesia Católica que llegaban hasta el Vaticano en la época. Poco conocida esta historia. Lo cierto es que es una lucha de carácter espiritual entre la espiritualidad profunda en Cristo nuestro Señor, la espiritualidad profunda de esta Venezuela noble y bella, y grupos satánicos. Y yo le decía a estos curas ayer, bueno, estuvimos conversando sobre esto, nos decían, usted está en lo cierto, presidente. Ellos se sorprendieron que yo hablara de este tema. Después le hablé de la fuerza de David, que sí está en el Antiguo Testamento. Ustedes lo conocen, todos lo conocemos. Somos David frente al Goliat, Elon Musk, el Goliat Imperio. Y llevamos nuestra onda, bendecida y fortea, la onda de David. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lleva las miles de ondas de David en cada unidad militar, en cada comando. Y yo les empecé a hablar de algo. Les dije, porque el espíritu nuestro tiene que ser el espíritu del desierto, de Jesús en el desierto. Y me dijeron, ¿por qué? Me meten unos curas que me preguntan a mí por qué. Yo les decía, porque Jesús fue al desierto a verse con el diablo. Y fue un momento estelar, la gran prueba de Jesús, como la gran prueba que estamos pasando ahora. Y el diablo utilizó todas sus argucias. Dice que utilizó distintas formas para engañar a nuestro Señor Jesús. Hay películas que han representado esta escena de Mateo, que relata Mateo en la Biblia. Se puede hablar de mitología bíblica, como la quieran tomar. Los historiadores, los racionalistas, mitología bíblica con una fortaleza muy grande. Pero nosotros los católicos, los cristianos verdaderos, sabemos que es una batalla de Jesús y del pueblo de Jesús contra los demonios fascistas. Bom, isso não é o cristianismo, isso é a exploração maniqueísta da fé. Aliás, o maniqueísmo lá do profeta Manes no início dos séculos foi combatido por santos da Igreja Católica, como Santo Agostinho. Está lá na obra dele, e o Maduro o que faz é maniqueísmo o tempo todo, é esse nós contra eles, e ele se coloca do lado dos verdadeiros cristãos, até se fazendo de Jesus Cristo, inclusive contra ditadores, além de Elon Musk, Império Norte-Americano e outros que ele coloca aí como inimigos públicos. Ele fala de Hitler da Alemanha, de Mussolini da Itália, de Francisco Franco da Espanha, como se ele não integrasse o time dos ditadores. Agora, Pedro, você estava falando aí que o TikTok nem veio dos Estados Unidos, é isso? Ele vai precisar reclamar com o Xi Jinping, porque o TikTok é chinês, né? Então, parceirão dele, né? Parceirão, Outro ditador. É outro ditador, e eu acho que
ele se enganou um pouco aí dos diabos aí que estão trabalhando contra ele. Ele está cada vez mais caricatural e ridículo em seu mas se você... Eu estava prestando atenção nesse vídeo aí, tá lá, GNB, né? Guarda Nacional Bolivariana. Exatamente, 87 anos. Eu acho que ele está no momento de que a única coisa que sustenta é o poder militar, né? Exatamente. Se ele só vai cair, né? Porque eu acho que pelo poder da população já caiu, né? Então ele precisa se agarrar na arma, né? Porque no voto ele já perdeu. Exatamente, Forças Armadas. Diga, doutor Teixeira. E Pedro, isso aconteceu em 2019, quando mais de 50 países não reconheceram a reeleição do Maduro em 2018, o Maduro aparecia todo dia junto com os militares, fazendo foto, fazendo vídeo, fazendo discurso. Então, aconteceu isso em 2019, está acontecendo agora porque ele está se sentindo ameaçado. Isso também de ficar falando de religião, de Deus, também aconteceu antes, né? Isso é um sinal de que o Maduro está se sentindo acuado. E você falou, Felipe, da história do lado bom das redes sociais. Tem sido fundamental para a oposição às redes sociais, porque os canais de televisão não entrevistam e não falam da oposição. Tem uma lei ali não dita que você não pode nem entrevistar qualquer pessoa da oposição. O Maduro fechou 47 rádios antes da eleição, fechou mais de 20 sites, fechou 2 sites de checagem de informação. Então, se não fosse a internet, a oposição não apareceria para a maioria dos venezuelanos. E é por isso que o Maduro está querendo acabar com a liberdade na internet. Exatamente. Isso acontece em diversos tipos de regimes autoritários, independentemente do grau do autoritarismo. É claro que quanto mais dura for a ditadura, é pior, porque aí ela fecha mesmo canais de TV e rádio. O que acontece no Brasil a gente sabe, são aqueles escambos de verba de publicidade de governo, ameaça velada de retirada de concessão, telefonema de autoridade pública para dono de veículo, etc. E aí quando você tem toda uma imprensa chapa branca, o que incomoda as figuras poderosas do país? É a rede social. São os canais independentes, são os portais independentes, são esses que vão gerar incômodo porque ainda conseguem falar para muita gente ao mesmo tempo as verdades que não são exibidas em todos aqueles meios de ação que eles controlam. É isso que incomoda o Maduro lá na Venezuela, e ele reage dessa maneira violenta, e é isso que incomoda Lula, Alexandre de Moraes aqui no Brasil, que reagem de uma outra maneira, mais sorrateira, conquistando apoio com algumas alegações ensaboadas que a gente costuma refutar nesse programa. E a oposição venezuelana publicou uma carta nessa segunda pedindo apoio às Forças Armadas, pedindo para que se coloquem ao lado do povo. O documento assinado pela líder da oposição, Maria Corina Machado, e pelo candidato Edmundo Gonçalves Urrutia, diz o seguinte, aspas, fazemos um chamado à consciência dos militares e policiais para que se coloquem ao lado do povo e de suas próprias famílias. A Venezuela e o mundo inteiro sabem que nas eleições do último 28 de julho, nossa vitória foi avassaladora. Desde o mais humilde cidadão, testemunha, membro de mesa, oficial das Forças Armadas, policial, até os organismos internacionais e governos sabem disso. Com as atas em mãos, o mundo viu e reconheceu o triunfo das forças democráticas. Fecho aspas. Esse é o primeiro texto em que Gonçalves se apresenta, Gonçalves Urrutia, como presidente eleito. E a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, divulgou no domingo 4 no X sua declaração sobre os resultados da eleição presidencial na Venezuela. O país não reconhece Maduro como vencedor, pede que presos políticos sejam soltos e se dispõe a trabalhar por uma solução pacífica. Vamos ler um trechinho, abro aspas, só para contrastar com essas notas do Brasil. O Canadá condena as violações dos direitos humanos, bem como os atos de violência que estão ocorrendo após as eleições presidenciais e pede a libertação imediata dos indivíduos arbitrariamente presos ou detidos. Os cidadãos não podem ser alvo de repressão ou represálias por exercerem seus direitos democráticos. Os dados eleitorais coletados por testemunhas cidadãs e observadores internacionais independentes fornecem evidências credíveis de que os resultados reivindicados pelas autoridades de Maduro nessa eleição não refletem a vontade do povo venezuelano. Reiteramos nosso apelo às autoridades venezuelanas para garantir a transparência e publicar resultados detalhados para todas as assembleias de voto. Uma solução pacífica, negociada e liderada pela Venezuela é necessária para resolver essa crise. Estamos preparados para trabalhar com parceiros na região para apoiar esse diálogo. O Canadá tem se mantido e continuará a ficar ao lado do povo da Venezuela nesses tempos desafiadores. Fecho aspas.
Então a gente vê aí uma série de posturas internacionais de outros países democráticos, muito mais incisivas, críticas e antenadas com a realidade dos fatos objetivos do que a postura do governo do PT. Alguém quer arrematar antes de passar para a próxima pauta? Vindo do Canadá, né, num governo que é bem à esquerda e que reprimiu um protesto de caminhoneiros tomando o dinheiro dos caminhoneiros durante o protesto, é uma lição de moral bem dura. Pois é, pelo menos em relação à Venezuela estão falando a coisa certa, né? Claro que a gente sempre vai olhar se eles praticam também.